Fala aí, pessoal, vamos encarar, vamos resolver a mais trabalhosa e a mais difícil do ITA de 2022. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro e trouxe uma questão bem técnica, assim, uma questão que dá muito trabalho, que para mim é uma das mais difíceis da prova do ITA de 2022, se não for a mais difícil, tá? Eu acho que o ITA até complicou, deveria ter te dado o desenho do octaedro, então a pessoa tinha que acertar os vértices, não era uma questão muito fácil de resolver. Então, curte o nosso vídeo e quero ver se tu aguenta até o final. Fala aí, pessoal, vamos resolver a mais trabalhosa aqui da prova do ITA. Ela diz o seguinte, tá? Considere o octaedro regular cujos vértices estão ligados por capacitores idênticos de capacitância C. Cada par de vértices, vizinhos ou não, estão ligados por um capacitor. Calcule a capacitância equivalente entre dois pontos dos vértices vizinhos de um sólido, tá? Então, essa questão, na boa, foi bem complicada. Quem dizer pra você que é uma questão fácil, duvide, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, vamos ali, vamos treinar ela pra gente entender isso melhor. Aqui, ó, eu vou ter esse octaedro, né? Eu vou tentar desenhar aqui, né, gente? Um plano, aí bem no meio dele eu vou colocar aqui, né? E vai ter uma aresta assim, uma aqui, uma aqui, uma aqui, daí vai para baixo, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui e essa daqui, né? Ficou mais ou menos isso aqui, o meu octaedro regular, tá, gente? E aí, cada aresta deles estão ligados por capacitores vizinhos ou não. Então a gente precisa colocar mais capacitores aqui, ó. Vai ter um capacitor ligado aqui, né? Nessa aresta, ó, vai ter que ter um outro capacitor ligado e vai ter um outro capacitor ligado aqui, né, gente? Então, aí estão todas as ligações dos capacitores. Então, a minha sugestão agora, ele quer que eu descubra a capacitância equivalente entre pontos, né? Entre duas arestas consecutivas. Vamos dizer, então, que é daqui para cá, ó, por exemplo, de A para B. Essas são as arestas, né? E aí eu vou ter que numerar pontos, né? Então, tipo, ABC, D, E, F. Fechou. Primeira coisa que a gente vai ter que buscar nessa questão aqui, alguma simetria para achar potenciais iguais. Então, basicamente, toda a questão é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar procurando simetrias para buscar potenciais iguais, tá, gente? Então, vamos fazer o seguinte, eu acho que uma simetria que é mais fácil de ver, não que seja fácil alguma coisa. Ó, veja que do E estão sendo 4 capacitores em verde, mais um capacitor em vermelho. Eu não estou fazendo um desenho bonitinho, né, com as placas paralelas para ficar mais fácil. E do ponto F também. Então eu posso admitir que por essa simetria, o potencial F e o potencial E são iguais, tá? O potencial F e o potencial E são iguais. E aí vamos redesenhar isso aqui, gente. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho um observador que está olhando isso. Ó, um observador que está olhando isso. Aí o que vai acontecer? O que esse observador vai ver, tá, gente? Esse observador ele vai ver o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo, acho que dá espaço, ó. Esse observador ele vai ver o seguinte, ele vai ver o potencial A, ele vai ver o potencial B aqui, tá? Aí mais à direita dele ele vai ver o potencial D, à esquerda aqui, ó, ele vai ver o potencial C, bem no meio deles ele vai ver o potencial E, né? Eu não vou colocar o E em cima ou embaixo para não poluir o desenho. E ele vai ver esses pontos, né? Porque o F e o E são equipotenciais, são pontos com o mesmo potencial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a ligar os capacitores agora, para a gente fazer bem bonitinho isso e entender melhor, tá? Então cada capacitor que eu vou ligando aqui, eu vou pintando de roxo, pode ser? Então vamos lá, ó. Esse capacitor, ó, de A para B. Ó, esse capacitor de A para B. Capacitância C, tá, gente? Capacitância C, eu não vou mexer em nenhum deles ainda, tá? Ó, o que mais que eu vou ter? Agora o A, ele tem esse para E, ele tem esse para F. Então eu vou botar 2 capacitores em paralelo aqui, tá, gente? Ó, 2 capacitores em paralelo. 2 capacitores em paralelo. Trazer o A para baixo, não ficar muito riscado. O A para baixo, para não ficar muito riscado. Ô, professor Jean, por que o senhor botou 2? Gente, eu botei 2 porque esse potencial aqui e esse são iguais. Então, se eu estou contabilizando esse capacitor, eu também... deixa eu olhar a câmera, né? Antes que eu me esqueça. Tá, tudo certo. Acho que o pessoal que acompanha o nosso canal sabe que minha câmera só grava 10 minutos, né? Por isso que eu tenho que olhar para não perder o vídeo. Fechou, então são esses 2. Agora, vamos lá. Vamos ver, de B para E, ó, eu tenho 1,
2. Mesma coisa, 1, 2. Ó. Então, mesma coisinha aqui. Vamos botar potencial B para baixo e 2 em paralelo. Ó, 2 em paralelo. Esse aqui, tá, gente? O E eu vou colocar para cima. Vai ficar uma riscalhada. Ó, mais outro em paralelo com esse. Fechou. Vamos ir colocando, né? Ó, de C para A eu tenho 1. C para A eu tenho 1. Então, vou botar aqui, ó, de C para A eu tenho 1. C para A eu tenho 1 aqui. B para D eu tenho 1, ó. B para D eu tenho 1. B para D eu tenho 1, tá? Tem que ter calma, tranquilidade, tá, gente? Essa questão era uma questão que eu acho que talvez no dia da prova você teria que deixar ela por último, tá? É muito trabalho para fazer, ela, tá? Então vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso raciocínio. C para E, ó, C para E. C para E, então o que eu tenho de C para E? Eu tenho 1, 2, mesma coisa, né? 2 em paralelo com E, ó. C para E. 1, 2, pelo mesmo argumento que eu tinha dito antes, tá? Então aqui é o teorema do ponto gordo, tá? C para E fechou. Vamos ver o que mais que eu tenho. Eu tenho de C para D, eu tenho 1. C para D eu tenho 1 aqui. Então vamos lá. C para D eu tenho 1, que é esse aqui. O D também, ó. O D eu tenho 1, 2, né? D eu tenho 2. Então eu tenho 1, 2. E questãozinha braçal, hein? Não sei quem é o... Bom, enfim, quem é a figura que diz que isso é fácil, né? Por mais que tenha maceteado isso, gente, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. O que mais? Tem que fazer os vermelhos, né? Bom, esse reto aqui, ó, como ele tá ligado entre os dois potenciais são iguais, esse aqui, ele tá em curto, né? Então tem que botar um de D para A. Ó, esse aqui, ó, de D para A. D para A. Tem que botar um. D para A, o D tá aqui, ó, gente. Deixa eu botar o D para cá, se organizar. D para A, tem que botar 1. Ó, D para A eu tenho que botar 1. Tem que botar um de C para B. C para B, ó, tá? C para B eu tenho que colocar 1 aqui. Isso? C para B. Isso, ó. C para B, tá, pessoal? O que eu quero falar para vocês? Gente, o que eu quero falar para você agora? Tá bem complicado esse meu desenho, né? Se eu ficar desenhando os capacitores, vai ficar muito ruim da gente enxergar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma nomenclatura que se eu botar setinha reta, vai ser capacitância de 1C, ok? Vamos deixar isso que vai ser um capacitância de 1C, porque senão vai confundir tudo, tá? Então eu vou redesenhar isso aqui do lado. Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Eu tenho o C, eu tenho o A. Então deixa eu botar o C, o A. Eu tenho o B. E aí eu tenho o D, tá? E aí eu tenho o E. Ó, vê se tu entende o que eu quero dizer agora. Ó, de C para A tem um capacitor só, então eu vou só colocar umzinho de um capacitor. De A para B também umzinho de um capacitor. De B para D, umzinho de um capacitor, tá? Agora vamos lá. Veja bem, cuidado aqui, ó. De C para E, esses dois capacitores, eles estão em quê? Eles estão em paralelo, né? E capacitores em paralelo, a gente vai somar o valor das capacitâncias. Então eu vou colocar aqui, ó, isso aqui como se fosse ele já somado, tá vendo, ó? 2C de capacitância, porque esses dois são em paralelo e capacitores em paralelo eu vou somar o valor das capacitâncias. Ok? Ó, veja que eu vou fazer aqui, ó, de A para E também. Na mesma cor não vai dar para ver, ó. De A para E, a mesma lógica, ó. De A para E, a mesma lógica. De A para E, a mesma lógica. De B para E, a mesma lógica. Ó, de B para E, a mesma lógica. E de B para D, para E, ó, também, ó. B para E, a mesma lógica. Então, estamos assim, ó. 2C de capacitância. Aí eu tenho de C para D um direto, né? C para D um direto. Vamos colocar aqui, ó, que eu não mexi. C para D tem um direto, que vale 1. E aí eu tenho de C para B um que vale 1, também que eu não mexi. E eu tenho um de A para D. A para D. Que também vai ser 1 de capacitância, tá, gente? Deixa eu dar uma olhadinha para ver como é que estão as gravações.
Então tá, pessoal, dei uma organizada aqui pra gente continuar o nosso problema, questão bem braçal, essa bem difícil da prova do ITA, tá? Olha só, você consegue ver que esse meu desenho aqui tá quase tendo uma segunda simetria, né? Porque veja bem, eu vou fazer uma roubada que eu vou na ignorância criar uma simetria nessa linha aqui. Eu vou criar uma linha equipotencial na ignorância. Tá? Só para você entender a lógica, como é que eu vou pensar aqui? Ó? Por exemplo, vem vindo, ó, 2, 2, 2, 2 tem uma simetria. Só que aqui quebrou a simetria, né? Porque para cá eu tô no meio do capacitor. Então, vamos prestar atenção nesse capacitor aqui, ó. Prestar atenção nesse capacitor. Esse capacitor, ele tem uma capacitância C, né? Agora eu vou, na ignorância, forçar uma simetria. Eu vou dividir esse capacitor em dois em série, e para dar a mesma capacitância equivalente, vai ser um capacitor com 2C de capacitância, e aqui vai dar 2C de capacitância. E aí eu posso admitir que esse potencial E vai estar aqui também, ó, porque eu vou tocar ali potencial E, e aí eu vou dividir esse capacitor de 1 com de 2C de capacitância, né? Não sei se você consegue entender. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou criar o potencial E aqui. E aqui era C tudo, né? Então eu vou botar, ó, 2C pra cá e 2C pra cá. E aí eu consegui criar uma simetria que eu posso botar esses potenciais E, e isso vai ficar muito mais fácil para eu desenhar, né? Agora vamos redesenhar, que agora as coisas estão ficando um pouquinho mais amigáveis pro nosso estudo. Não que essa questão seja fácil, né, gente? Na boa, eu acho ela bem difícil, uma das mais difíceis da prova do ITA, com certeza, né? Com certeza, disparado, uma das mais difíceis da prova do ITA. Com certeza, uma questão que eu acho que até poderia ser colocada na segunda fase, né? Acho que a primeira fase não precisaria ter um negócio tão trabalhoso como essa. Mas é ITA, né? Então veja bem, ó. De C para E eu tenho esse aqui e eu tenho esse. Eu vou colocar esses dois em paralelo junto, né, gente? Então vamos colocar esse com esse em paralelo, vai dar 4C. 4C. O mesmo argumento, eu vou botar tudo em verde, tá? Os que eu tô mexendo. Esse e esse. Então eu vou botar aqui também que vai dar 4C, certo? Agora vamos ver aqui, ó. Esse aqui continua sendo 1, né? Não mexi nele, mas vamos colocar em verde, ó, pra gente se analisar. Tem um aqui, 1. Esse aqui também não vou mexer, não dá pra fazer muita coisa. Aqui vale 1, tá? Mas agora vamos ver esse, ó. Eu tenho esse capacitor de A para E e esse aqui de A para E. Então esses dois, eu vou juntar um de 4 também. Ó, esses dois eu vou juntar um de 4. Pelo mesmo argumento, ó, esse tá de B para E, esse aqui também tá de B para E, também vou juntar um de 4. Ó, um de 4. Aí deixa eu ver, esses caras aqui, eu já mexi nele, então de C para B tem que botar 1, né? C para B tem que botar 1, C para B tem que botar 1, e de A para D tem que botar 1 também. De A para D tem que botar 1, ok? E aí ficou isso aqui. Aí deixa eu ver se eu mexi em todos. Tá, esse que eu já mexi, eu só não pintei. Fechou, pessoal. O que acontece agora? Agora, mais uma vez, nós vamos ter que buscar mais uma simetria aqui, né? Mais uma simetria. O que eu quero mostrar para vocês? Vocês conseguem ver que o E, ele tá mais ou menos no meio de todos aqui? Isso é interessante para eu conseguir visualizar alguma coisa. Você consegue ver que o E tá ligado com todo mundo ali, né? O E tá ligado com todo mundo. Então vamos fazer isso, vamos fazer o E no meio e vamos ver se a gente consegue tirar uma outra simetria. Por exemplo aqui, ó, vamos botar o E no meio, eu vou botar o C aqui, o D aqui, vamos colocar o A lá em cima e o B aqui. E vamos procurar alguma simetria, tá? Vamos lá. O que eu tenho, ó? De C para E. C para E eu tenho esse cara, C para E eu tenho esse cara, que vale 4. E para D, eu tenho esse cara, que vale 4. E para B, eu tenho esse cara, que vale 4. Olha aí a simetria. E para A, eu tenho esse cara, que vale 4. Vale 4. Então esse aqui é o ponto E, né, gente? Esse aqui é o ponto E. Deixa eu dar uma olhadinha, gravações, para ver se está dando tempo ali. Não, tá dando, tá? Agora deixa eu ver. B para D, eu tenho 1, né? Ó, B para D, vamos colocar B para D, eu tenho 1.
B para D eu tenho 1. C para A eu tenho 1 também. C para A eu tenho 1 também. C para B eu tenho 1. C para B eu tenho 1. Que mais? A para D eu tenho 1, que eu não coloquei, ó. A para D eu tenho 1. Olha que interessante. Olha que interessante. Você concorda comigo que eu consegui tirar uma outra simetria muito útil aqui pra gente, ó? Eu consegui tirar uma simetria porque, olha só, o C tá ligado para A, que tem capacitância de 1, tá ligado para E, que é 4, e ligado para B, que é 1. O D também, ó, tá ligado para 1, tá ligado para 4, tá ligado para 1. Ou seja, eu tenho uma segunda simetria. Como eles estão com a mesma característica de circuito em volta, eu posso admitir que o C e o D têm a mesma superfície equipotencial. Não a mesma superfície, mas eles têm o mesmo equipotencial, então eu posso reduzir uma letra, né? Deixa eu dar uma apagada aqui no quadro, porque agora eu vou fazer um novo desenho e a gente vai evoluindo na questão até descobrir a capacitância entre A e B. Fechou então, pessoal? Vamos colocar os pontos aqui que a gente conseguiu chegar à conclusão, né? O A aqui, o E bem no meio, né? O B aqui, e aí o C e o D viraram o mesmo ponto. A gente vai colocar aqui em cima, ó. O C e o D viraram o mesmo ponto. Esse detalhe é bem importante para a gente visualizar. Agora o que eu vou fazer, né, pessoal? Eu vou só ligar os capacitores que tem aqui, né? Então vamos ali, ó. De A para C, A para D, eu tenho esse e esse. Então A para D ou A para C, eu tenho esses dois aqui em paralelo, que eu vou substituir como um de dois, tá? Então esse cara, aqueles dois viraram esse daqui, ok? Que mais que eu tenho, tá, gente? Que mais que eu tenho? Eu tenho esse aqui, ó. B para D, B para C. Então são dois em paralelos ligados de B para C, que daí vai ser igual a 2, né? Vai ser igual a 2 que eu misturei esses caras, ok? Então mexi nesse, mexi nesse, mexi nesse, mexi nesse, mexi nesse, tá? A para E tem esse de 4, A para E tem esse de 4, A para E tem esse de 4, C para E tem esse de 4 e tem esse aqui, ó, de E para D. Como eles estão em paralelo, viraram a mesma letra, então eu posso dizer que de C para E tem um de 8. C para E tem um de 8. C para E tem um de 8, tá? E falta o de E para B que vale 4. E para B que vale 4. Então tá assim o meu circuito, né? Tá assim o meu circuito redesenhado desse jeito, ok? Tudo ok. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos puxar um pouquinho o E, que isso aqui é quase uma ponte, né? Isso aqui é legal da gente entender, ó. Vamos puxar o E para baixo e aí vai ficar o seguinte, até vou trocar um pouquinho a cor. Ó, vai ficar o C, o E aqui embaixo, dei uma arrastada, o B aqui, o A aqui, ó. Então, ó, esse aqui, 2, esse aqui, 2, eu tenho esse aqui, 8, esse aqui, 4, esse aqui, 4. Moral da história. Você consegue ver que eu posso admitir que o produto 4 vezes 2 é o mesmo produto 2 vezes 4, ou seja, eu posso ver que esse capacitor de C para E está em curto, né? Então isso aqui eu acho que é uma questão bem técnica, né? Que você precisaria se dar conta. Então esse 8 está em curto, então como é que vai ficar o meu desenho? Ó, eu vou dizer que o meu circuito, que aqui vai ser o A, né? Vai estar aqui 2, aqui vai ser o potencial C, aqui vai ser o potencial B, né? Eu quero saber o valor da capacitância para cá, né, gente? Aí eu tenho esse aqui que é o E, e aqui vai ser 4, e aqui vai ser 4. E agora eu tenho que conseguir a capacitância equivalente disso, né? Bom, chega de editar aqui, né? Vamos direto. Eu acho que o vídeo já tá mais longo do que eu imaginava que ia ser, né? É que eu quero fazer bem detalhadinho para você conseguir entender, né, pessoal? Agora vamos ali, ó. Esses dois aqui, eles estão em série, né? Eles estão em série. E como eles estão em série, a gente sabe que série é o produto pela soma, né? Então isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui vai dar 1. Então vai ser assim, ó. A para B e ali vai dar um capacitor de 1. Aqui eu já vou fazer mais bonitinho, tá? Vou fazer mais bonitinho aqui, ó. Capacitor de 1, que vai ser C, ok?
Aqui eu também tenho 2 em série, né? Então vai ficar produto pela soma vai dar 2. Então vai ser o quê? Ó? Vai dar 2. Então esse aqui vai ser igual a 2C. E aí o meu fio tá aqui, né? Mais uma vez, para finalizar, a capacitância equivalente de A para B, aqui eu vou fazer bonitinho, tá? Vai ser o produto pela soma deles. Então vai ser, ó, o produto pela soma deles, ok? O produto pela soma deles. E aí eu vou chegar à conclusão... Não, aqui eu fiz errado, né? 4 vai dar 2, sério. Isso, tá certo? 4 vai dar 2. A metade deles... Tá... Ah, não, tô viajando. Tô viajando. Ó, eles estão em paralelo, só somar, né, gente? Pensei como se fossem resistores, só somar. Então a capacitância equivalente de A para B vai ser 3C, tá? Eu achei estranho que tinha cortado ali o C, né? E 3C, ficamos na alternativa C de Satanás. Que tal essa pra vocês, gente? Mas, essa até eu suei, né, gente? Essa até eu suei. Questão bem trabalhosa, tá? Questão que você deveria ter deixado por último ali na física, porque leva muito tempo pra resolver. Então, curte o nosso vídeo e comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. Eu leio todos os comentários, tá? E acione as notificações sininho, sabe por quê? Que quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e você conseguirá viver esse vídeo que você pediu aqui nos comentários. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.